beleza? Sou eu, Paulo Sérgio, aqui do seu canal Aquarismo Jumbo. Vou trazer hoje sugestão de litragem para arraia, isso mesmo, é a redonda, que tanto vocês pediram aqui no canal. Foi uma das mais pedidas aqui para a gente poder dar as dicas de quais tipos de aquário que você pode ter para ter uma arraia, praticamente para sempre no teu aquário, cuidar dela da melhor maneira possível, utilizando o método Aquarismo Jumbo, que é extremamente funcional, e nesse modelo é indicado tanto para iniciante até para o cara mais esperto. Sim, a arraia indicada para iniciante. Bom, se você começar a aprender e entender como é que funciona, você vai começar no Aquarismo Jumbo e todo mundo começa a ser iniciante. Tamo junto. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a você que já deixou seus comentários lá e que está reforçando aqui o canal. Você não sabe o quanto é importante o teu joinha aqui, o teu porrada neles lá no like. Você se inscrever no canal ajuda muito a gente a levar o Aquarismo Jumbo cada vez mais longe. Isso está sendo muito legal para o nosso trabalho. Bom, eu trouxe mais uma vez como referência no método Aquarismo Jumbo aquilo que era a referência até que nós falássemos do Aquarismo Jumbo, né? Então a gente está trazendo aqui mais uma vez o Atlas do Dr. Axelrod, né? Então a gente fala Axelrod, eu lembro logo do Bob Axelrod do Billions, mas galera já repetiu que essa piada é para poucos, mas eu repeti ela. Bom, no livro, né, quando a gente abre aqui em América do Sul, tá? Que são os peixes, né, do continente americano, América do Sul. A gente entra logo de cara, a gente abre logo na primeira página, né? Nossa, abriu, nossa, Spotamotragonidae, as arraias, Spotamotrigon, referências, né? Mas é só isso, tá, gente? Não tem mais nada. Logo em seguida já vai entrar o anão. Ou seja, nesse livro, que é a referência mundial do aquarismo, na edição 11 dele, que foi em 2007, só tinham aqui registradas 3 arraias. Entre elas, uma das que nós vamos mais falar hoje, que é a Potamotrigon strix. Tem a Potamotrigon reticulatus e a Potamotrigon motoro. Sendo que a referência que está dando aqui é o seguinte: Potamotrigon strix, dizendo que ela chega a 1,22 m, 122 centímetros. Galera, 1,22 m de Potamotrigon strix. 9 anos aqui. Não vai chegar a isso. Está dizendo que com 1,22 m você precisa de um aquário de 400 litros. Opa, peraí, uma raia com 1,22 m, aquário de 400 litros. Então já começa, né, aquelas referências que nós precisamos rever. A Motoro está dizendo aqui que ela chega, deixa eu ajeitar aqui meu óculos, aqui, não enxerga. Está aqui, vai estar dizendo que ela chega a 1 metro e um aquário para uma Motoro 400 litros. Então a gente sabe que motoros, aquário de 400 litros, é muito pouco. Eu estou falando das motoras amazônicas, né? Não aquela Amandae, né, que a gente está chamando de motoro aí, que aparece junto com as falquinésias, mas a gente sabe que aquilo ali não é uma motoro, né? A gente chama de motoro por comodidade, mas aquele bicho ali é diferente. É uma, possivelmente é uma Amandae, então ainda não está muito bem classificada aquela raia ali. Mas falando da motora amazônica, a gente tem exemplares gigantescos. Então um aquário de 400 litros não rola. Então é muito desencontro de informação. A Potamotrigon reticulatus aqui está com 1,10 m e também diz que uma raia de 1,10 m para um aquário de 400 litros. Está aqui a referência, né? Quem tem, quem possui esse livro sabe que isso aqui era a grande referência. E lembro que através dessas referências a gente precisava basear todas as decisões que a gente ia tomar no aquarismo. Então por isso que o Aquarismo Jumbo era muito inviável. Toda vez que eu entrava num fórum e ia conversar com as pessoas sobre como ter arraias, precisava quebrar os paradigmas. Então o primeiro paradigma que eu quebrei, na verdade, né, porque já tinha sido criado e era absurdo, é que as pessoas diziam que você não podia ter mais de uma arraia no aquário. Gente, pasme, a gente entrava nos fóruns e tinha que discutir, porque as pessoas diziam que você não poderia ter mais de uma arraia no aquário, né, que seria inviável, que tornaria o seu aquário por excesso de ureia, né, amônia e etc. Todos os problemas que são naturais do peixe cartilaginoso, né? Um peixe que vem adaptado, que é um peixe que, na verdade, a gente sabe que a arraia ela é um peixe originariamente marinho, né? Que, muito provavelmente, durante a evolução, alguns exemplares ficaram perdidos e foram evoluindo para a água doce aqui no Rio Amazonas. Enfim, a gente sabe que o processo evolutivo delas ficou. Tanto que a gente tem, aqui na nossa região, na América do Sul, a gente tem a maior variedade de arraias de água doce no mundo. Elas estão todas aqui na nossa região. Então é muito viável para nós. E eu precisava quebrar isso. Então eu fiz um TV Aquarismo Jumbo aqui em casa, uma vez, onde eu quis quebrar o paradigma de que não podia ter só uma. Lógico que para quebrar um paradigma, você não quebra ele direitinho, né? Você não quebra algo esculturalmente. Eu meti, né, meu? Meti o pé na porta, tá aqui no porrada neles no paradigma e fiz logo 14 arraias nesse aquário aqui.
o que obviamente também não era o adequado. Mas eu quis provar que dava para ter mais, que eu fiquei com essa montagem muito tempo, e depois eu consegui as minhas tão queridas Strix, que são as arraias do tamanho adequado para o meu aquário. Então, direto ao ponto, vamos para Potamotrigon e a litragem por aquário. Para falar disso e a importância disso, apesar de eu estar aqui de frente, eu vou ajeitar a minha câmera com o ângulo que mais importa para quem vai criar a raia. E eu quero que você, já de cara, que você já vai entender qual é o ângulo que mais importa para você criar a raia. O ângulo que mais importa para você criar a raia é esse ângulo aqui, que é a largura do seu aquário. Então assim, deixa eu só dar mais uma ajeitada aqui na câmera, peraí. Opa, que boa. Que é a largura do seu aquário. Então, nesse ângulo, a gente está vendo um aquário, a gente tem as três montagens aqui, se você já está acostumado com a sugestão de litragem, sabe que essa primeira marcação aqui é de um aquário de 200 litros, essa segunda marcação é de um aquário de 500 litros, e o meu aquário Tank Buster, ele mede 2 metros de comprimento, 70 de altura por 60 de largura. Né? Então, assim, nominal, a gente tem aproximadamente 800 litros. Com o SAMP, ele chega até 1000 litros. Bom, deixa daqui a... Elas vão me ajudar bastante, mas vamos logo direto ao ponto. 200 litros para uma raia, qualquer das arraias que a gente tenha, seja Potamotrigon Strix, que é o Alacena, seja Potamotrigon Motoro, Henley, Leopolds, Falconeres, etc. É um aquário extremamente inadequado. Então 200 litros a gente vai já dar um grande não vai rolar, não rola em 200 litros criar a raia. E aí por que não vai rolar, Paulo Sérgio? Bom, eu vou deixar minha raia se aproximar aqui, você está vendo? Ó, deixa ela chegar para cá. Essa é a maior Strix que eu tenho. Você vai, Paulo, mas essa raia ela não tem 40 de disco, ela mal beira os 40 de disco. Dentro daquela teoria de fazer a curva, o disco da raia, né, ela não vai ficar dobrada, ela vai ficar com o disco inteiro. Eu poderia chamar melhor aqui, ó, agora você está vendo melhor, como é que ela bate os 40, né, ou seja, os 40 certinho que ela bate. É uma Strix, que é a menor espécie de arraia que tem. Paulo, eu poderia forçar a barra? Não, não poderia, porque você vai ter possivelmente um animal estressado. Paulo, quando eu quero, não tenho um aquário tão grande, o que eu posso fazer? Escolhe o exemplar. As fêmeas, na família das arraias, elas crescem mais do que os machos. Os machos são de 25% até às vezes 40% menores do que as fêmeas. Então a gente está falando, se você escolher exemplares machos, possivelmente você tem exemplares menores. Olha essa outra aqui, ó. É fêmea também. Olha aqui como é que ela ficaria num aquário de 200. Então não rola. Agora, um aquário de 500 litros para uma Strix, ela ficaria bem? Pessoal, aqui, ó. Você já está olhando aqui. Ela não vai chegar aos 50 de disco. E outra, quando ela for fazer a volta, que ela vai estar sempre no fundo, o que a gente tem que perceber? É o conforto da cauda da raia indo para um lado e para o outro. Se a raia começa a ter que fazer a volta, a rodar no aquário, dobrando muito a cauda, o animal começa a ficar muito desconfortável. Você vai ver uma raia que vai ficar mais paradona, vai se mexer pouco, porque é desconfortável para ela mexer com a cauda. E muito do que se mede de arraia, as pessoas medem da ponta do disco até a ponta da cauda. Então dão medidas às vezes muito enganosas. O ideal é a gente fazer a medida da arraia, medir só disco. E medindo disco, a maioria dos machos tem uma média ali muito menor de disco. Então o que a gente pode fazer? Com uma Strix macho, tranquilamente eu posso ter um aquário de 500 litros, também posso ter um aquário maior, um aquário de 60. Então, quanto de litragem eu tenho que ter um mínimo para eu ter uma raia? A gente pede pelo menos que você tenha da minha faixa amarela para lá. Ou seja, que você tenha pelo menos 500 litros para cima. Seria o ideal para que você tenha uma raia. Paulo, eu posso ter uma Strix em menos do que isso? Pode, você pode ter. Se eu quiser só focar a raia, você pode perceber o seguinte, a altura não vai fazer tanta diferença para mim. Então, se eu continuar com as minhas medidas de largura e as minhas medidas de comprimento, eu estou falando aqui de um aquário de 1,50 m, mesmo que eu diminua um pouco a altura, eu vou diminuir a litragem, então poderia não dar 500 litros, poderia dar 350, 400, eu conseguiria manter, por exemplo, uma Strix.
Já o mamotoro já seria diferente, porque mesmo o macho crescendo menos, ele ainda fica com um disco muito grande. Eu estou falando de um animal que fica muito grande. Ele demora, mas ele vai ficar com um disco muito maior. Então, se você tiver que optar por ter um aquário menor, escolha arraias de sexo macho, de sexagem macho. Fêmeas sempre vão crescer mais. Qual o ideal para comportar uma arraia? O ideal para comportar uma arraia de praticamente qualquer gênero seria eu dar um upgrade acima dos meus 60 aqui. Então, a partir dos 60, então a minha linha verde aqui seria para Strix. Para as outras arraias, eu tenho que pensar a partir de 60. Todas as arraias adultas e grandes que eu coloquei nesse aquário com 60 aqui, elas ficaram bem até um certo momento. Chegou um momento em que essas arraias ficaram desconfortáveis. E muito possivelmente a grande maioria, você viu, passei para frente, teve uma que foi a última enorme que ficou aqui, que foi uma Potamotrigon mantilla, que eu passei para o Jorge Felipe e que deu várias crias no aqualago dele. Ela estava muito grande aqui, eu percebi que o animal não estava confortável do jeito que eu queria. E uma das coisas que a gente precisa entender no aquarismo jumbo é que eu tenho que ser um preservacionista, eu tenho que cuidar do meu peixe para ele ficar bem. Eu posso curtir o meu peixe o quanto eu quiser, mas se chegar um momento que eu estou vendo que a barra está forçada e que não dá mais, eu tenho que ter a disponibilidade de passar o peixe. O hobby é feito desse desprendimento, o hobby é feito desse tipo de atitude e o hobby funciona dessa maneira. Então, definitivamente, para eu ter uma arraia, medida mínima de largura, que é mais importante ainda do que a litragem. Medida mínima para qualquer espécie a partir de 60. Para Strix, eu consigo mexer ali com 50. Dependendo da proporção do aquário, 45 eu consigo. 40 com alguns machos, se eu tiver um aquário, por exemplo, de 40 de largura, mas 2 metros de comprimento, igual vocês viram no TV Aquarismo Jumbo na casa do Roberto Júnior, que eu fui lá, ele tem um aquário de 2 metros, 40 de largura, 40 de altura. Poderia ter uma Strix macho tranquila, mais até do que uma. Lembrando que eu sempre que quero criar arraia, eu preciso entender que eu preciso ter parâmetros de água muito bom, mas uma das outras coisas que a gente quebrou é o seguinte: esses animais são muito mais resistentes do que a grande maioria fala, do que a grande maioria percebe. O que você precisa é respeitar o período de adaptação dessas arraias. Quando elas chegam, a grande maioria é coletada. Hoje a gente tem os criatórios que estão vendendo arraias reproduzidas em cativeiro, microchipadas, mas a grande maioria ainda vem coletada. Essas arraias coletadas, elas passam por um período de quarentena, onde elas ficam sem se alimentar. E nesse período, quando ela vai para a sua mão, você tem que logo introduzir alimento. Então não tem que se preocupar em dar ração, apesar de que a gente tem rações, por exemplo, como a carnívoros de fundo, a Manamal, própria para arraia, que na casa das minhas arraias devoram aqui, comem muito, mas eu não tenho que me preocupar em dar ração no início, eu tenho que me preocupar que ela se alimente, então eu tenho que ofertar o que eu puder. E a adaptação à ração eu vou fazer posteriormente. Eu vou abrir o ângulo aqui mais uma vez, rapidinho, com vocês aqui, só para eu dar mais uma informação interessante para vocês. Eu abri um ângulo aqui para vocês. A informação que eu quero dar para vocês aqui, já com o ângulo do aquário aberto novamente, é a seguinte coisa. É possível fazer a reprodução dessas arraias no meu aquário? Gente, a gente viveu um momento do aquarismo, logo no início do método do aquarismo jumbo ali, quando a galera ainda estava... Só para levantar mais uma informação, quando esse livro aqui saiu, em 2007, as arraias estavam proibidas no Brasil. É isso aí, galera. Era proibido você ter arraia no Brasil vendido. Se eu não me engano, foi em 2008 que elas voltaram a ser liberadas através de cotas para venda e com uma limitação do número de exemplares que podia ser vendido por cada um dos importadores, exportadores que estavam retirando essas arraias para poder fazer a coleta. Então, assim, ninguém praticamente tinha. Então, por isso que era era um mito tão grande reproduzir arraia em aquário. Reproduzir arraia em aquário chega a ser, assim, você não tem que fazer esforço nenhum. Se você tiver um macho, tiver uma fêmea e tiver as proporções de água legal, você vai reproduzir a arraia no aquário, elas vão acasalar. É extremamente comum você tirar isso. Uma das primeiras referências nossas foi o Marco Santana, meu amigo Marquinhos Santana, que tirou a cria de Leopold. Ele ganhou uma camisa igual a essa aqui, no primeiro sorteio que nós fizemos lá na loja Aquarismo Jumbo no ano de 2012. Tem até vídeo no canal aqui de 2012, tem 10 anos esse vídeo aí, falando sobre a reprodução que ele fez. Era algo até então inédito, hoje é tão comum, a grande maioria dos aquaristas consegue. Então, só para deixar claro, arraia no aquário de 200 litros não rola. 500 litros eu consigo qualquer Strix e exemplares machos da maioria de todas as espécies, então eu consigo num aquário de 500 litros
amarela, hein, pessoal? Forçando a barra, consigo se tiver ok. E a partir de 500 litros, respeitando o ângulo que eu estava mostrando antes, que é a largura do aquário, eu consigo manter as linhas arraias no aquário. Então lembrando, para você ter uma arraia no teu aquário de jumbo, a primeira coisa que você tem que respeitar é a largura do aquário. Os outros níveis do método do aquarismo jumbo, que é a superfície, meia água e fundo, você não vai se preocupar com meia água e superfície se você está preocupado só em montar um aquário de arraia. Se você não pode montar um tanque todo proporcional, né, ou seja, um tanque de 2,50, 1 metro de largura por 1 metro de altura, mas precisa montar um desproporcional e quer ter arraia, privilegie a largura do seu aquário. Deixa teu comentário aqui pra mim. Se você gostou dessa camisa aqui, você vai achar essa camisa no www.aquarismojumboOficial.com. O link tá na descrição do vídeo. Se você não conseguir clicar, às vezes dá um problema, clica lá na descrição do vídeo, entra lá, tem camisa de arraia, tem camisa de tucunaré, tem camisa de todos os peixes lá. A loja Aquarismo Jumbo é completinha pra você. Já dá aquela moral aqui no like. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, deixa teu comentário aqui, qual é a tua experiência com a arraia, se você já teve, se você não teve, e o principal, eu falei e vou finalizar o vídeo com essa informação. Arraia é peixe para iniciante? Silêncio, né? Qualquer peixe pode ser um peixe para o iniciante. O iniciante é que tem que saber como iniciar. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar a diferença entre um iniciante e um leigo. Então, as pessoas não sabem o que é um iniciante no aquarismo e o que é um leigo no aquarismo. Não é um peixe para leigo. Aliás, nenhum peixe jumbo é peixe para leigo. Vai criar jumbo? Tem que estudar, pesquisar e entender o que é o método do aquarismo jumbo, esse método que tanto funciona e que tanto ajudou o aquarismo nesses anos. Valeu, galera. Obrigado. Mais um pra conta. Curte aí o Tank Buster. Lembrando, hein? A raia tem que, ó, a raia tem que lembrar da largura, isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigadão, hein?